Ilustres amigos do canal, tudo bem? A inflação de abril subiu acima das previsões e já tem gente no mercado dizendo que ela vai subir de forma expressiva em 2023. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. 5 motivos para você crer nessa explicação e alguns contrapontos que eu vou trazer aqui para você. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e ele não acabou, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque todo dia tem vídeo diário aqui para você. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça, temos live aberta sobre investimentos internacionais na terça-feira, dia 16 às 20 horas da noite. É gratuito e você vai ter a oportunidade de entender e abrir a sua mente para esse tipo de investimento, jogando alguns mitos fora. Eu te aguardo lá. Vamos lá. Começando então aqui a falar sobre isso. Inflação em alta em 2023. Pode subir no segundo semestre. O título da matéria disse que ela vai romper uma trégua e voltar a subir no segundo semestre. Saiba o que vai ficar mais caro e por quê. E os economistas projetam uma inflação acima de 6% para o fim de 2023. Se você não sabe, o Índice Nacional de Preços, que é o famoso IPCA, teve um avanço de 0,61% agora no mês de abril. E o país passou a ter aí uma inflação acumulada de 4,18%. Só que o que é importante destacar para você, nesse gráfico aí que você está verificando, na inflação ao longo dos últimos 12 meses, é esse processo que nós tivemos em 2022, da deflação em julho, agosto e setembro, principalmente por causa das desonerações que nós vamos falar mais adiante. Então, o que aconteceu? Como agora nós estamos se aproximando desses meses e tivemos deflação lá no passado, provavelmente agora não teremos. E temos outros fatores importantes que essa matéria traz aqui. Repara aí que nos últimos 2 meses a inflação está caindo. Foi 0,84 a máxima, depois 0,71 e agora 0,61. Está aí com a tendência aproximada de queda. E eu continuo acreditando que essa tendência vai permanecer. Então eu vou mostrar para você aqui o que eu estou pensando e o meu contraponto em relação às colocações dessa matéria. Vamos lá. Diz aí então. O índice está atualmente dentro do intervalo de tolerância do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Para você entender, nós temos aqui no Brasil um órgão que é o CMN, que define então as metas de inflação para os anos seguintes. Para 2023, a meta da inflação é 3,25 e pode ter uma variação de 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Só que eu preciso te dizer, mesmo com essa variação para cima, a nossa inflação esse ano, a expectativa está em torno de 6%. Em outras palavras, dificilmente, eu diria quase impossível, essa meta aí de 3,25 ou mesmo o teto dela de 4,75 será alcançado. Até porque o Banco Central já falou que o horizonte dele de controle da inflação é lá para o segundo trimestre de 2024. Então essa expectativa aí já é passada e essa notícia não há o que se falar mais. Então vamos avançando então. Primeiro motivo então que a matéria traz para a expectativa de alta da inflação em 2023, a famosa base de comparação. E ele diz... O primeiro deles, então, é a comparação dos últimos 12 meses, porque no ano passado, os meses de julho, agosto e setembro apresentaram deflação por causa das desonerações, em virtude principalmente da questão eleitoral. Você sabe disso, você acompanha aqui no canal e foram adotadas algumas medidas para que o processo eleitoral tendesse a favorecer determinado candidato. E isso daí aconteceu, fazendo com que os preços fossem puxados para baixo. Nós tivemos deflação, ou seja, uma falsa sensação que a inflação estava controlada. E agora, no acumulado dos 12 meses, quando nós chegarmos mais próximos de julho, agosto e setembro, certamente nós vamos ter inflação positiva no Brasil. Então, o primeiro motivo é esse. Ora, não vamos ter mais deflação. Então, pelo menos, vamos ter aí 1,33% a mais da inflação.
além da inflação que der positivo em cada um desses meses. Então, só nesses 3 aí, nós podemos colocar algo em torno aí de 2,5% a 3% a mais de inflação. Só que eu volto a te dizer e falo do meu contraponto. O mercado não espera controle da inflação para 2023. Isso daí já é passado. Nós não vamos atingir aquela meta e nem o teto dela de 4,75. O mercado consegue antecipar o que vai vir lá no futuro. E lá para o futuro, a expectativa já é sim de uma inflação menor para 2024. O mercado está apostando algo em torno de 4,20%. Não é ainda o controle da inflação, mas certamente é uma inflação menor do que os 6% esperado para 2023. Esse aqui é meu primeiro contraponto, mas vamos continuar. E se você já está gostando, dá aí um super like, porque o intuito é sempre te ajudar aqui no canal. Diz ainda que dessa forma a expectativa é que nas divulgações que aconteçam ao longo do segundo semestre, a redução de impostos em itens importantes para a inflação comece a sair da contagem. E isso vai trazer aí uma inflação positiva e não a deflação que tivemos no passado. Vamos para o motivo número 2. Esse é um motivo importante e que merece muita atenção. Se você está fazendo alguma coisa, para aí e presta atenção. ICMS dos combustíveis. A matéria diz: um dos motivos da alta do combustível é a padronização do imposto sobre o ICMS entre os estados, que entrará em vigor em 1º de julho. A mudança estabelece a alíquota única, tanto para a gasolina quanto álcool, que é utilizado na composição da gasolina. E diz ainda que, pelas expectativas, a gasolina pode subir mais de 10% em algumas cidades, em razão desse aumento aí do ICMS. O combustível tem grande preço sobre a inflação oficial e compromete quase 5% do orçamento familiar. E aqui eu vou trazer o meu contraponto para você. Eu entendo que esse fator realmente é importante, só que tem um detalhe. Quando nós estamos falando aí de combustível, estamos falando de petróleo. E eu quero trazer para você a cotação do petróleo no último ano, os últimos 12 meses. Olha aqui no canto esquerdo do seu vídeo. Chegou a ser cotado a $123. E agora, no canto direito do seu vídeo, 74,17. Essa aí foi a cotação aí, a última que nós temos. Em outras palavras, está praticamente no valor mais baixo. Só aqui que chegou R$ 72,50. Então veja, o preço internacional do petróleo está em queda. Então, por mais que você tenha um aumento do ICMS, a tendência continua de queda. E isso vai balancear de maneira que não exista um impacto tão grande. Aliás, se você não sabe, o zum é que nessa semana de maio, preço do combustível caia em todo o Brasil. E por que ele vai cair? Justamente porque é uma commodity, é uma cotação internacional. E aí, a paridade de preço faz com que esse preço caia. Se você não entende bem sobre commodities, sobre esses preços cotados no exterior, volto a lembrar, terça-feira, dia 16 de maio, às 20 horas, investimentos internacionais, para que você abra sua mente sobre as oportunidades que nós temos de renda fixa e renda variável no exterior. Eu te aguardo lá. Vamos para o terceiro motivo, ICMS de outros serviços. Aonde é que eu quero chegar com isso? As renúncias fiscais adotadas em 2022, em meio à corrida eleitoral, causaram uma redução atípica nos preços ao longo do segundo semestre desse ano. É o que diz a matéria. E aí ela fala, um exemplo é a limitação do ICMS sobre combustível e, além disso, conta de luz, comunicação e transportes. Novamente, o impacto do ICMS, só que agora sobre outros serviços, como conta de luz, comunicação e transporte. E aí a matéria traz novamente a deflação, dizendo que o retorno, então, nós vamos ter esse tipo de situação aumentada. E aí, nesse caso, eu trago aqui essa matéria. Essa STF confirma a decisão que sobe em 10% conta de luz em Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e no DF. Então nós temos aqui um aumento da conta realmente confirmada aí, inclusive aí pelo STF. E aí já tem confirmado para alguns estados e em estudo para outros. Vai subir Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, aqui no DF e outros estados aí, nós temos aí também essa possibilidade. Em outras palavras, parece que realmente
a conta de luz vai aumentar mesmo. E isso daí é uma realidade. Por outro lado, nós temos visto aí que os reservatórios estão bem cheios, ou seja, nós não teríamos aí aquela influência política que geralmente nós verificamos. Então, se por um lado nós vamos ter realmente esse aumento de taxa, por outro lado, não temos tanto risco de intervenção, de manipulação dos números no presente momento. Motivo número 4 e penúltimo motivo que a matéria traz: distanciamento dos resultados. Diz aí que, além da volta dos tributos, o distanciamento dos resultados atípicos de 2022 é outro fator que vai influenciar no acumulado da inflação no segundo semestre. É o que fala Guilherme Moreira, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E aí ele diz que, com aqueles resultados do ano anterior saindo das contas, deve ocorrer naturalmente uma elevação da inflação acumulada no segundo semestre. E aí o índice, portanto, na casa dos 4% da janela de 12 meses, tende a ser o acumulado mais baixo do ano. Essa informação aí é o quarto motivo para você. Para finalizar, o quinto motivo, a famosa inflação de serviço. André Braz, da FGV, fala que reforça que os serviços de maior peso no orçamento familiar são indexados, ou seja, eles já sofrem um ajuste aí com índices anteriores, como o aluguel, mensalidade e plano de saúde, que aumentou aí recentemente. E aí ele fala: tudo isso carrega um pouco da inflação do ano anterior, a chamada herança estatística. E é verdade. E isso é ruim, porque cria uma persistência inflacionária maior em torno do serviço. E ele finaliza: a inflação de serviço está mais do que o dobro do que a gente tem para a meta desse ano, que é 3,25. Isso é bem verdade. A inflação de serviços no Brasil continua muito alta. Só que tem um detalhe: nós estamos verificando aumento do número de desemprego, a inadimplência aumentando cada vez mais. Isso tende a trazer, então, o consumo para baixo. E eu volto a dizer, a situação econômica internacional não está das melhores. Assim como no Brasil, outros países estão começando a sofrer mais com esses juros altos. E aí, a tendência é que o consumo reduza. O consumo reduzindo, a inflação de serviços também pode cair. Aqui foram os pontos da matéria e os meus contrapontos também. Você acredita que a inflação vai cair ou ela vai continuar alta? Em relação às projeções, 6% esse ano e 4% em 2024. Escreva aí nos comentários. Para finalizar, não se esqueça, live 20 horas, terça-feira agora, para você não perder. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.